Olá, Fera GGE. Nós estamos aqui para comentar a prova de filosofia da UPE de 2011 e eu sou o professor André Pessoa. Bom, a prova de filosofia da UPE de 2011, ela parecia que ia tomar uma direção e acabou tomando outra. Pela primeira questão da prova, que foi uma questão sobre a dimensão cultural do homem, essa primeira questão, ela teve um jeitinho de Enem. Foi uma questão com enunciado longo, um texto do Carl Jaspers, tinha também uma figura do lado do enunciado, e assim foi uma questão que tinha jeito de Enem. Mas a partir da questão número 2, que foi uma questão sobre o conhecimento filosófico, a prova ela retomou as características que são próprias da UPE. Uma prova mais técnica, seca, detalhista, uma prova típica da UPE. Bom, com relação ao conteúdo das questões, nós tivemos aí 6 questões. A primeira sobre a dimensão cultural do homem, que está relacionada à condição humana, que é o primeiro tópico do programa de filosofia. A segunda foi sobre o conhecimento filosófico. A terceira sobre a reflexão filosófica. A questão 4 foi uma questão sobre o iluminismo, o movimento iluminista, e que está dentro do tópico paradigma da modernidade, que é um dos tópicos do programa de filosofia. A questão 5, como era de se esperar, foi uma questão sobre ética e moral, e a questão 6, mais uma questão envolvendo conhecimento filosófico, foi uma questão, na verdade, sobre atitude filosófica. O que dizer dessa prova, da prova de filosofia 2011 da UPE? Eu diria o seguinte: a prova ela foi muito concentrada em um único tema, que foi o conhecimento filosófico. Então, a questão 1 foi sobre, a questão 2 foi sobre conhecimento filosófico, a questão 3 é uma questão correlata sobre a reflexão filosófica, a questão 6, a última questão da prova, sobre a atitude filosófica. Então, as questões 1, 2 e 6 praticamente versaram sobre o mesmo tema. Então, foi uma prova muito concentrada em um único tema. Bom, eu diria que nessa prova de filosofia, alguns temas que não apareceram na prova fizeram bastante falta, como por exemplo, política, os regimes democráticos, a política de uma forma geral. Esse tema, eu senti falta desse tema na prova de filosofia. Se nós tivéssemos que avaliar essa prova, e situá-la dentro de um determinado nível, eu diria que essa prova ela foi uma prova que pode ser bem definida pela palavra complexa. Não foi exatamente uma prova difícil, mas foi uma prova complexa, com algumas proposições relativamente confusas, como foi, por exemplo, o último item da questão 4 sobre o iluminismo. Então, uma prova que exigia uma atenção redobrada por causa da complexidade de algumas proposições. No que diz respeito à questão 5, que foi uma questão sobre ética e moral, aliás, um tema recorrente nas provas da UPE, também me pareceu que se explorou demasiadamente a questão etimológica, ou seja, a raiz etimológica, a etimologia dos conceitos, dos termos ética e moral, quando na verdade esses termos deveriam ter sido explorados talvez de uma maneira mais ampla. Então eu diria que essa prova foi uma prova, não foi uma prova difícil, mas também não foi uma prova muito simples, foi uma prova complexa e que exigiu dos feras bastante cuidado, bastante atenção. Então, de uma forma geral, essa foi a prova de filosofia da UPE em 2011.